Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele do Jared Bradkin. A história que eu vou contar hoje ocorreu nos Estados Unidos em 2022. Jared nasceu no Missouri, mas se mudou para a Flórida, para a cidade de Jacksonville, onde aos 33 anos era bem sucedido na indústria de tecnologia. Ele trabalhava como gerente de design na Microsoft. Em 2010 ele havia se casado com a Shanna Gardner. Ele teve gêmeos, um menino e uma menina. E apesar da carreira profissional do Jared ter se desenvolvido muito bem, ele teve muito sucesso na sua carreira, no casamento as coisas não andavam tão bem. E ele descobriu que a esposa estava o traindo com o treinador de crossfit dela. Então os dois resolveram se divorciar. Já em 2017, o Jared casou novamente com a Kirsten. E eles tiveram duas filhas, uma em 2020 e uma em 2021. Já Shanna havia se casado novamente com um homem chamado Mario. Então, no dia 16 de fevereiro de 2022, o Jared ele tinha levado os filhos para jantar. E era uma quarta-feira, e toda quarta-feira o Jared ele fazia alguma atividade com os filhos, já que os filhos do primeiro casamento, eles moravam com a Shanna. Então ele tinha esse dia para passar ali um tempo com os filhos, e dessa vez ele levou também a filha de 2 anos do segundo casamento. Então, depois do jantar, ele levou os filhos, os gêmeos, para casa da ex-esposa Shanna. E então se dirigiu em direção à sua casa junto com a filha de 2 anos. Então, enquanto estava a caminho de casa, ele liga para a esposa, a Kirsten, e ele conta que tinha algo no meio da rua que estava impedindo a sua passagem e que parecia ser um pneu. Ele então desce do carro, vai verificar e retirar o pneu ali do meio do caminho. E é nesse momento que ele é atingido por diversos tiros. Era uma emboscada. Esse local era uma área residencial, mas tinha também bastante vegetação. Era uma área muito calma e nesse horário da noite não tinha movimento de pessoas ou outros carros ali no local. Mas de qualquer forma, as pessoas que moravam nas casas próximas, elas ouviram os disparos e foram verificar o que estava acontecendo. Então que os moradores encontram o corpo do Jared caído no meio da rua, já sem vida. Um dos moradores ouve um choro, então eles percebem que a filha do Jared, de 2 anos, estava no banco de trás do carro. Haviam disparos que tinham sido feitos contra o carro, porém, por sorte, a menina não tinha sido atingida. A polícia e o resgate chegam ao local, mas já não tinha nada que pudesse ser feito pelo Jared, ele já tinha perdido a vida. E eles percebem que o Jared estava com todos os seus pertences de valor, ele estava com o relógio, com a carteira e com o celular. Eles conseguem algumas imagens de câmeras de segurança, porém não eram de casas tão próximas, as imagens não eram tão aproximadas. Então eles não conseguiam ver quem tinha feito os disparos, mas eles conseguiram perceber que o pneu ele tinha sido colocado naquele local pouco antes do Jared passar por ali. Então eles percebem que se tratava de uma emboscada. Os investigadores começam a trabalhar com a hipótese de que a pessoa que fez aquilo com o Jared conhecia a rotina dele, sabia que ele passaria por ali para voltar para casa. E como eu mencionei, não era um local muito movimentado, então não foi difícil para os investigadores conseguirem ali imagens de um carro, apenas um único carro tinha deixado o local após o crime. E eles concluem que a arma que tinha sido utilizada no crime era uma espingarda. O FBI entra no caso e uma recompensa é oferecida para quem tivesse qualquer informação que levasse-os até o criminoso. E a viúva, a Kirsten, ela faz algumas declarações na televisão, pedindo ali para quem tivesse alguma informação que procurasse a polícia. Ela também criou uma página em uma rede social pedindo justiça pelo Jared. Já a ex-esposa do Jared, a Shanna, ela não participou do funeral do ex-marido. E ela não permitiu que os 2 filhos estivessem presentes no funeral do pai. Isso fez com que algumas pessoas achassem essa atitude estranha e passassem a suspeitar da Shanna. Então ela acabou dando uma entrevista para a TV dizendo que ela não tinha nenhum envolvimento no que tinha acontecido com o ex-marido. Do you have any idea who might have done this? I do not have any idea. As I said, we've been divorced. We don't run in the same social circles.
All I know is that I would never want anybody to go through this. She told me if she could speak to Jared again, she'd say one thing. Honestly, that I wish it weren't like this. I wish things could have been and could be different. E um tempo depois ela acabou se divorciando do Mário, então ela se mudou para o estado de Washington, onde a família dela morava. Com as investigações, a polícia descobre que aquele pneu que tinha sido colocado ali no meio da rua, ele pertencia a um carro de ano e modelo idêntico ao carro que eles tinham visto deixando o local nas imagens. Então, em agosto de 2022, eles detêm um homem chamado Henry por causa de uma infração de trânsito. E o carro que o Henry dirigia batia com a descrição do carro visto nas imagens, deixando o local após o crime. E no carro do Henry também foi encontrada uma espingarda. O Henry ele tinha 9 passagens pela polícia, mas todas por delitos considerados leves. Eles então questionam o Henry sobre o caso do Jared, porém o Henry nega ter qualquer envolvimento naquele crime. De qualquer forma, ele é mantido preso por conta da infração de trânsito. E ao investigarem sobre a vida do Henry, a polícia descobre que o Henry ele alugava uma casa que pertencia ao Mário, que era agora ex-marido da Shanna. E eles também investigam os registros financeiros do Henry. Então eles descobrem que o Mário havia passado 3 cheques, tinha assinado 3 cheques para o Henry. O que era estranho, já que o Henry alugava ali uma casa do Mário, então certo seria ele pagar o Mário e não o contrário. A polícia também descobre que no mês que o crime ocorreu, fevereiro, foram feitas 35 ligações entre o Mário e o Henry. Já no mês seguinte, março, os registros telefônicos mostravam que os dois tinham feito 30 ligações entre eles. E nos meses seguintes, quase nenhuma. Em janeiro de 2023, a polícia acreditava ter evidências suficientes contra o Henry e ele é detido pelo crime contra o Jared. E em março de 2023, ele confessa o crime e ele conta a sua versão. O Henry ele conta à polícia que o Jared e a Shanna eles tiveram vários problemas após o divórcio. Eram problemas que não pareciam assim tão grandes, tão relevantes, mas eram constantes. E eram coisas como a Shanna queria que o ex-marido comprasse para os filhos muitas vezes algo que os filhos já tinham, mas ela queria novo, ela queria que ele trocasse. Então eram vários desentendimentos em relação à criação dos filhos, principalmente em relação a dinheiro. E o Henry, de fato, morava em uma casa que pertencia ao Mário, ele alugava essa casa. Isso na época que o Mário ainda era marido da Shanna. Foi então que, em uma ocasião, conversando com o Mário disse que tinha um trabalho para o Henry. Ele então conta a rota que o Jared fazia para casa. E no dia do crime, o Henry ele recebe uma mensagem dizendo que o Jared tinha saído da casa da esposa. Então, dessa forma, o Henry ele consegue criar aquela emboscada contra o Jared. O Mário também é detido e acusado pelo crime. Em agosto de 2023, a Shanna também foi detida e recebeu as mesmas acusações que o Mário. E uma testemunha procura a polícia e conta que em 2015 a Shanna havia perguntado a ela se ela conhecia alguém para tirar a vida do então marido, o Jared. E em 2015 eles estavam ali em processo de divórcio em meio à separação. Bom, o Henry ele se declarou culpado. Ele concordou em testemunhar contra o Mário e a Shanna. Ele receberá uma pena entre 15 anos e prisão perpétua. Já o Mário e a Shanna, eles se dizem inocentes. E para eles será pedido a pena capital. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Assim que tiver atualizações sobre os julgamentos, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Não esquece de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo. Até o próximo vídeo!